Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube, ao primeiro vídeo de 2020 da Solstice Energia. Esse vídeo eu preparei ele aqui para ser o primeiro de 2020, justamente para a gente ver como que está a evolução do mercado de energia solar fotovoltaica até o final de 2019. Então a gente está começando uma nova década, né, 2020, e aí a gente vai poder comparar o que aconteceu até 2019 e a partir de 2020 no futuro. Mesmo porque, né, o momento que eu estou gravando esse vídeo é em janeiro, se você não está assistindo, né, na estreia do vídeo, esse vídeo foi gravado em janeiro e ainda não foi publicada a nova resolução normativa da ANEEL, que está por vir algumas mudanças aí. Se você ainda não sabe que mudanças são essas, no nosso canal do YouTube aqui, ó, tem alguns vídeos falando sobre isso, principalmente o primeiro Café Solar a gente falou sobre isso, tá bom? Então, antes de eu começar, eu gostaria que você desse o like aqui, né, para ajudar outras pessoas a encontrarem esse vídeo no YouTube. Além disso, ativa as notificações, porque assim eu consigo te avisar sobre todos os vídeos novos que vão ao ar aí para você, tá bom? Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Então acompanha aqui no YouTube e também lá no Instagram, no Facebook, que a gente posta conteúdos diários sobre energia solar. Então vamos começar? Vamos ver os números do mercado de energia solar fotovoltaica até 2019, né? Então eu compilei todos os dados de geração distribuída aqui nessa aula de hoje. Vou apresentar para você todos os dados, vou apresentar qual que é o estado que mais tem geração distribuída, qual a quantidade de usinas que a gente teve no Brasil, a evolução dessas usinas. Vou mostrar as principais cidades, as cidades que mais têm sistemas instalados em todo o Brasil. Então tem muito conteúdo aqui, então não perde tempo, acompanha, pega um papel e caneta também, que se quiser anotar alguma coisa interessante. Mas esse vídeo também vou deixar ele disponível aqui até a publicação do próximo vídeo, que é, né, quando a gente mudar os números do mercado, tá bom? Então, vamos começar? Gostaria de começar essa aula de hoje com a matriz elétrica brasileira, ok? A gente precisa entender como que é gerada energia elétrica no nosso país, como é que ela está dividida, né, a matriz elétrica está dividida no nosso país. Então, olha só esse gráfico aqui, ó. Se você reparar, 61,19%, a maioria da geração do nosso país, é de fonte hídrica, ok? Então, nosso país é de maioria renovável, se olhar só para hídrica, tá bom? A gente tem as outras renováveis, que está aí separada nesse gráfico, né, que é a biomassa, representando 8,4%, a solar, que fechou o ano de 2019 com 1,39% da nossa matriz elétrica, ainda um número muito pequeno, ok? A eólica com 8,63%. E repara o seguinte, a eólica está com 8,63%. Quando eu comecei a estudar energia solar, eu sempre falo isso aqui, você que acompanha o nosso canal aqui já viu eu falando isso outras vezes, mas quando eu comecei a estudar energia solar, a matriz eólica brasileira estava no patamar que a solar está hoje. Na verdade, quando eu comecei era menos de 1% da matriz elétrica, e hoje já está com 8,63%. E um fato importante que aconteceu em 2019 é que a fonte solar superou a nuclear, né? Hoje no Brasil a gente tem duas usinas nucleares em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis por 1,12% da nossa matriz elétrica. É um espaço muito pequeno, né, a usina nuclear de Angra, mas responsável aí por uma quantidade significativa da matriz elétrica brasileira, porque a nossa matriz é bem grande, bem diversificada, mas também em números são coisas muito grandes, que o nosso país é um país continental. Então vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Então, de eólica, solar, biomassa e hídrica, todas essas são as renováveis. A hídrica vem em primeiro lugar, depois a gente vem aí com a eólica, seguida pela biomassa e depois a solar. Todas essas são fontes renováveis de energia. Das fontes não renováveis, a gente tem a nuclear, com 1,12%, e logo em seguida a energia fóssil, com 14,7%. E ainda tem uma parcela de importação, né, de 4,58% da matriz elétrica. Principalmente isso acontece na parte lá de Roraima, que importa da Venezuela, tem
uma parte de Itaipu também, que é na fronteira, que a gente importa para o Brasil. Então, essas importações representam aí 4,58%. Né? As importações a gente não separa por fonte, né? Mas grande parte dessa importação vem de fonte hídrica, né? De fonte renovável, tá bom? Agora, igual comentei com você, a gente tem duas usinas nucleares representando 1,99 gigawatts de potência e a solar terminou o ano de 2019 com 3.844 usinas solares, representando 2,4 gigawatts de potência. Mas, Luciano, 3.844 usinas? Ué, eu já vi falar que tem cento e tantas usinas. Pois então, depende da modalidade. Aqui eu estou falando de geração de energia para o país, que está interligada no Sistema Interligado Nacional, o SIN. Então, essas usinas que estão representando esse gráfico aqui, são usinas, vamos colocar assim, do governo, entre aspas, tá? São usinas que têm a concessão do governo para vender energia para todo o país. Quando a gente logo em seguida vai entrar na geração distribuída. Geração distribuída é quando o próprio usuário é dono da usina. Ele gera energia para ele mesmo ou para um grupo de pessoas relacionadas a ele. Né? Sobre as modalidades de geração distribuída, tem um vídeo aqui no nosso canal também, você pode pesquisar aí, falando sobre todas as modalidades da geração distribuída. Mas aqui, nesse gráfico, eu estou falando de geração centralizada, ok? Então, 3.844 usinas, representando 2,4 gigawatt de potência instalada no nosso país, né? Formando aí a nossa matriz elétrica nacional. Um detalhe importante é que matriz elétrica é diferente de matriz energética. Depois eu vou até gravar um vídeo falando sobre essa diferenciação entre uma e outra, tá bom? Então vamos começar a ver os números das usinas de geração distribuída. Olha só, toda vez que eu colocar o solzinho aqui, vai representar somente a fonte de geração distribuída solar, tá bom? Porque a geração distribuída a gente pode ter mais de uma fonte. A gente pode ter biomassa, hídrica, eólica, todas elas se enquadrando na geração distribuída. Alguns gráficos que eu vou construir aqui com você foram feitos em cima da geração distribuída e outros da geração distribuída solar, que é o caso desse aqui, por isso tem um solzinho aí, tá bom? Então vamos ver como é que é a evolução dos sistemas fotovoltaicos, o crescimento desses sistemas, o número de sistemas até 2019, ok? Olha só, repara esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico a gente começa lá desde 2011, eu até coloquei interrogação aqui, que eu não sei por que a ANEEL publicou dados de geração distribuída em 2011, sendo que a resolução 482 entrou em vigor em 2012. Na verdade, lá no site da ANEEL tem até, agora eles atualizaram, tem até antes de 2011. Então, né, mas vamos concentrar aqui da data de publicação da 482, que foi em 2012, até 2019, né, que a gente estava aí na expectativa da mudança da nova resolução. Repare esses números, né? A gente fechou o segundo semestre de 2019 com 60.586 usinas instaladas, que é o gráfico em azul. O gráfico em laranja representa as unidades consumidoras que recebem créditos de energia proveniente da fonte solar. Então, né, que aí tem as modalidades de autoconsumo remoto, geração compartilhada e até mesmo EMUC, dependendo da situação. Empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Mas o que eu quero que você sempre repare nesse gráfico é a taxa de crescimento, é como que esses números estão crescendo de forma exponencial no nosso mercado, né? E quase que todo semestre a gente tem todos os semestres, né? Vamos colocar assim, todos os semestres a gente tem mais usinas instaladas no segundo semestre do que no primeiro, o que caracteriza esse crescimento. Em alguns casos foram quase que o dobro de usinas instaladas no segundo semestre do ano comparado ao primeiro, tá? E aí, beleza, estou vendo aqui o número aqui por semestre, mas como é que o ano fechou? Vamos lá. Foram 150, até 2019, até 31/12/2019, foram 150.590
usinas homologadas, ok? Tem algumas que estavam em processo que caíram já para 2020, mas até o momento lá de 2019 foram 150.590 usinas homologadas e 187.550 unidades consumidoras que recebem o crédito dessas usinas. As 150.590 usinas, elas já estão embutidas nesse número de 187.550 usinas, tá bom? Então, ali estão as unidades que geram energia, né, geração na própria unidade consumidora e também as unidades de autoconsumo remoto, geração compartilhada. A potência total, a gente finalizou o ano com geração distribuída com 1,76 gigawatt de potência instalada com geração distribuída, tá bom? Então, esse gráfico é nítido o crescimento do mercado. A gente consegue ver o crescimento do mercado e consegue ver que em 2019 a gente teve um crescimento ainda maior da geração distribuída em relação aos semestres, né? E também em relação ao ano anterior, que foi 2018, tá bom? Então agora vamos falar em GD, em geração distribuída. Tem um GD aí em cima, que a gente vai falar agora só sobre a parte de geração distribuída. A solar está aqui no meio, a eólica, biomassa, tá? Tá todo mundo aqui no meio. Quando tiver o GD, tá todo mundo junto, tá bom? Eu vou mostrar aqui para você o número, né, o crescimento da geração distribuída por fonte até 2019. Todos os gráficos que eu estou apresentando nessa aula para você é até 2019, tá bom? Olha só, aqui ó, esse gráfico mostra, em relação à geração distribuída, o número de usinas que a gente tem. Começando de baixo para cima. O UFV são usinas fotovoltaicas. Né? A gente está com 160.931. Aqui pode dar uma diferençazinha dos números anteriores que eu apresentei, porque aqui eu não consigo filtrar exatamente até dia 31 do 12. Né? Aqui pegou alguns números aí de janeiro. Eu compilei esses dados no dia 3 de janeiro. Então, alguns números que foram atualizados aí, né? E pensando que eles foram atualizados em 2020, mas foram instalados em 2019, porque, né, acho que as concessionárias não fizeram nenhuma vistoria no dia 31, dia 1º, ok? Dia 31 de dezembro, 1º de janeiro. Mas ok, então vamos lá. Tem esses números aqui, ó, usinas fotovoltaicas, lembrando que a azul é a quantidade de usinas, em laranja são a quantidade de usinas que recebem créditos, né, de geração distribuída. O FV, a parte de baixo. A de cima, usinas termoelétricas, né, que a gente utiliza mais com biomassa. A gente pode estar utilizando bagaço de cana, biogás, né, algumas fontes aí que a gente utiliza queimando o combustível, um combustível renovável, e se enquadra também na resolução 482 e 687. Então, são 209 usinas desse tipo, usinas termoelétricas de fonte renovável, enviando crédito para 4.523, o que demonstra que essas usinas de biomassa geralmente são de um porte maior, porque poucas usinas conseguem enviar créditos para muitas unidades consumidoras. O mesmo acontece com o gráfico de cima, que é CGH, Central Geradora Hidrelétrica. São 100, né, de fonte hídrica, enviando crédito para 8.472 usinas. Bastante também, né? E a energia eólica lá em cima, né, finalizando aqui, são 60 usinas eólicas, enviando crédito para 104 instalações, unidades consumidoras. A energia eólica não é em todo lugar do Brasil que a gente consegue fazer uma geração distribuída com energia eólica, principalmente uma microgeração distribuída, ok? Mini geração fica até às vezes até mais fácil, né? Porque as torres são maiores, elas conseguem captar mais vento, mas a microgeração, as turbinas eólicas de pequeno porte ainda são difíceis de encontrar aqui no Brasil e só em algumas determinadas regiões que a gente tem uma velocidade de vento constante e adequada para a geração de energia, tá bom? Então agora eu vou passar aqui esse gráfico
Lembrando, qualquer dúvida que tiver sobre essa aula, coloca aqui nos comentários, que aí eu vou respondendo à medida que as dúvidas vai aparecendo, eu coloco a resposta logo depois do seu comentário, tá bom? Então pode comentar aqui embaixo, fica à vontade, se tiver alguma dúvida de algum desses gráficos que eu estou te apresentando. É só você escrever, no gráfico de geração distribuída por fonte, o que quer dizer, sei lá, vamos supor, UFV. Aí eu vou responder, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou falar com você sobre a geração distribuída por distribuidora, né? Distribuída por distribuidora, por concessionária de energia, né? Igual aqui em Minas Gerais é a CEMIG, na sua cidade, eu não sei de onde que você está. Coloca aqui também nos comentários de onde que você está assistindo essa aula aí agora. Você é de qual cidade? Coloca aqui no comentário também. Então eu vou falar sobre as concessionárias de energia, tá bom? Então olha só, eu coloquei aqui as 10 maiores concessionárias em relação à quantidade de usinas conectadas, tá? Usinas de geração distribuída, não só de solar, o GD está lá em cima. Olha só, em primeiro lugar, a CEMIG, tem a maior quantidade de usinas instaladas, que é 32.116, fechou de 2019 com 32.116 usinas. E esse número maior se deve principalmente pelas usinas solares, ok? Porque Minas Gerais é o estado que mais tem usinas solares instaladas, mas teve até 2019, ok? Logo em seguida a gente vem com a RGE Sul, ok? É uma concessionária do sul do país, com 14.034 usinas. Depois vem a Copel, se não me engano a Copel fica no estado de São Paulo, com 11.173 usinas. A CPFL, né, a CPFL Paulista, com 9.810. Depois vem a Celesc, Santa Catarina, se não me engano. Santa Catarina, né? 9.761 usinas instaladas. Depois Energisa do Mato Grosso com 8.046. Electro, que vem com 7.747. Celg com 5.609. Ampla, no Rio de Janeiro, com 5.577 usinas. E a Energisa do Mato Grosso do Sul com 4.456 usinas instaladas. Então, olha só, aqui está o top 10 de concessionárias com maior parte de usinas instaladas. Se você reparar, Minas Gerais tem o maior número, porque a grande parte de Minas Gerais só tem uma concessionária, que é a CEMIG. Aqui também a gente é atendido pela Energisa e por uma outra concessionária que eu sempre esqueço o nome, ela só fica numa cidade, se não me engano, Poços de Caldas. Pessoal de Poços de Caldas do sul de Minas, pode escrever aqui nos comentários, por favor, me ajuda aí nessa aula. Mas então Minas Gerais tem maior parte de usinas, porque alguns fatores que a gente já discutiu em outras aulas aqui do nosso canal. Primeiro, a quantidade de radiação solar é muito boa no estado, né? O preço da energia é um preço relativamente alto. Se a gente for olhar o ranking dos preços concessionários, a CEMIG não está em primeiro lugar, mas tem um preço relativamente alto. E outra é a questão dos incentivos, né? Minas Gerais foi um dos primeiros estados a trazer incentivos à geração distribuída, né? A CEMIG foi uma das primeiras concessionárias a desenvolver todo o processo de homologação. Então, né, tem uma cultura aqui rodando que faz com que esses números sejam maiores. Depois a gente tem companhias do sul do país, né, RGE e também a Celesc, que mostram que independentemente da quantidade de recurso solar, a gente tem geração distribuída que vale a pena. E depois tem concessionárias também de São Paulo. São Paulo é um estado grande, populoso e que tem várias concessionárias. Então eles não ganham aí em relação as concessionárias não ganham porque tem que dividir com suas vizinhas, né? Então o estado. Então a gente vê aí a região sul do país com forte potencial. Depois eu vou mostrar por estados. Logo em seguida eu vou mostrar por estados os números da geração distribuída. Vou mostrar todos os estados da federação. E aí a gente percebe que o Sudeste tem um grande número de sistemas instalados, seguido pelo Sul, né, do país. Então, querendo ou não, tem a ver com questão de renda, né? Tem a ver com questão de cultura, né? O Sul do país tem uma cultura muito
uma base muito europeia, que isso é normal lá na Europa, de instalar um sistema fotovoltaico. Então isso favorece muito a instalação de sistemas, tem a ver com o poder aquisitivo da população e também tem a ver com o sol em si, porque a gente vê aí o Centro-Oeste também, com algumas usinas grandes no Centro-Oeste, principalmente no setor agropecuário, tá bom? Então vamos para o próximo gráfico, que eu vou falar com você sobre o número de cada estado. Aqui eu falei as 10 principais concessionárias, né, as distribuidoras de energia. Agora eu vou falar por estado. Vamos lá. Primeiro lugar, Minas Gerais, com 33.976 usinas instaladas GD, não só fotovoltaicas, tá? Geração distribuída. Depois, São Paulo, com 26.038. 038, estou igual o número aqui, né? Coisa de engenharia. 26.038 usinas, tá? Depois vem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aos estados do sul aí, fazendo, sei lá, fazendo o que eles estão fazendo? Eles estão aí fazendo uma posição boa no gráfico, né? Depois vem Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia, né? Esses daí são os primeiros estados. Depois eu vou mostrar os outros. Então, Minas Gerais tem muito sistema instalado. São Paulo aí está mais ou menos na cola, né? Mas ainda Minas Gerais em 2019, né, com o número de usinas instaladas, deu um gás aí, porque geralmente eles ficavam muito próximos um do outro, né? Em 2019, Minas Gerais teve um número, finalizou 2019 com um número grande de usinas fotovoltaicas. Lembrando que esse gráfico aqui é da evolução, tá? Desde 2012 até 2019, não só no ano de 2019. Como que a gente fechou a década com os números de energia solar, tá? Então, vem São Paulo, Rio Grande do Sul, lá os estados do sul, igual eu comentei anteriormente, e depois tem alguns estados aí no Centro-Oeste. Agora, no finalzinho aí, começou a aparecer o Nordeste, com Bahia, com 4.200 usinas instaladas. Agora vamos para o restante dos estados. Vem Ceará logo em seguida, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pará, Tocantins, Distrito Federal, Sergipe, Alagoas, Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Roraima. Nossa, eu fui na aula de geografia, lembrei todas as siglas aí do estado. Se eu errei alguma, desculpa. É só me falar que a gente acerta aí no próximo. Olha só, repara o seguinte, olha o estado de Roraima, 52 usinas instaladas. Né? Se a gente perceber, quem conhece Roraima, Roraima é um estado relativamente pequeno em relação às cidades, à população, né? Apesar de sua área é muito grande, mas é muita reserva, né? Muita floresta que tem lá. A gente tem 52 usinas, né? A Solcice tem alguns projetos em parceria lá em Boa Vista, em Roraima. E se você reparar, um estado, né? Querendo ou não, mesmo sendo pequeno, um estado com algumas cidades tem só 52 usinas instaladas. Isso quer dizer que ainda tem muito que crescer, né? Mesmo para os outros estados, né? Se você pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, o Distrito Federal. O Distrito Federal é bem pequeno, se for olhar, né? É o tamanho de uma cidade e tem 1.394 usinas, né? E ganha de muitos estados aí, ó, Alagoas, Sergipe, né? São estados que têm uma população muito grande então tem muito que ser desenvolvido ainda, né, no nosso setor. Se por um acaso você não estiver enxergando o seu estado aqui, né, o número que está aqui, só colocar no comentário que eu escrevo para você. Não sei como é que ficou esse vídeo, né, para enxergar no seu computador, mas aí eu coloco aqui esse número para você, tá bom? Então, lembre-se, todos esses gráficos aqui, ó, desde Minas Gerais até Roraima, todos esses gráficos mostram não só o número de usinas, mas mostram o tamanho da oportunidade que ainda a gente tem no setor de energia solar fotovoltaica. Né? Um estado como Minas Gerais, que tem 853, 56 municípios, eu não lembro agora ao certo, mas é o estado que mais tem municípios no Brasil, tem somente 33.976 usinas. Esse é um número ainda muito pequeno, esse número dava para colocar dentro de Belo Horizonte, né? De quantidade de usinas solares fotovoltaicas.
Então, muita oportunidade ainda no setor, tá bom? Agora vamos falar sobre a potência, né? Esses estados agora definindo com potência instalada. É a quantidade de sistemas instalados, que foi o anterior, agora é o tamanho desses sistemas, a potência deles, né? Em relação à potência, repara que o Rio Grande do Sul, né, Minas Gerais está em primeiro lugar, 405 megawatt de potência instalado, e aí no segundo lugar a gente vem com Rio Grande do Sul. No gráfico anterior, o segundo lugar era São Paulo na quantidade de usinas. Então quer dizer que no Rio Grande do Sul a gente tem usinas maiores, né? Por dois motivos. Primeiro, a questão do recurso solar. Para a gente gerar uma quantidade de energia para uma determinada instalação, a gente vai precisar de uma usina maior no sul do país do que em outras regiões, por conta do recurso solar. E outra é a questão também de agropecuária, indústrias que precisam de uma quantidade maior de energia a ser gerada, então precisa de um sistema maior, tá bom? Então, segundo lugar, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, e aí vai, tá bom? Essa daí é a potência instalada por estado, tá bom? Maravilha! Então vamos lá, vamos continuar aqui que hoje a aula tá corrida, tá pesada, tem muito gráfico, muita informação, mas isso é uma fonte essencial para você se planejar para 2020 e perceber que em 2020 tudo que dá para ser feito ainda, independente de resolução nova, independente do que está acontecendo, ainda tem muita oportunidade. Inclusive na próxima aula, já vou te dando um spoiler aqui, se você ainda não viu, na próxima aula eu vou falar sobre uma coisa muito importante para todo mundo que está no setor fotovoltaico, que é a construção de metas. Já estou te dando um spoiler aqui. Então vamos para o próximo gráfico, que eu vou falar sobre a divisão dessas usinas, né, em relação à quantidade, como que elas estão separadas por classes, ok? Olha só, como é que a classe de consumo influencia nas usinas. A gente tem lá 72,4% na classe residencial e 18% na classe comercial. Então, residência e comércio representa quase que 91% das conexões no nosso país. E repara o seguinte, 91% estão em residências e comércios. Por que isso? É porque é onde que se paga a energia, a tarifa de energia mais cara, ok? As tarifas são mais caras para os consumidores residenciais e comerciais. Logo em seguida a gente vem com as outras classes de consumo. Isso aqui eu estou falando em quantidade de usinas, tá bom? Depois eu vou mudar esse gráfico aqui para a questão da potência instalada, vai mudar um pouquinho. Mas em relação à quantidade de usinas, residencial e comercial estão em primeiro lugar. Logo em seguida a gente vem para as unidades do meio rural, né, que são até grandes indústrias, né, agropecuárias, mas tem um número grande que vem crescendo com o passar do tempo, né, a classe rural com usinas fotovoltaicas e até mesmo de médio e grande porte. Depois a gente vem os clientes do grupo A, né, são clientes industriais. Depois a gente vem com a classe do poder público, tá bom? Tudo que é poder público está aí com 0,6% da quantidade de usinas. Embaixo de cada um dessas classes eu coloquei uma breve explicação sobre o porquê desses números, tá? O que traz esses números, tá? Por que esses números ainda relativamente pequenos para algumas classes, como a rural e como a industrial. Mas esse número pequeno mostra que ainda existe uma grande oportunidade para enfrentar, para a gente, né, poder passar, né, para o consumidor do rural e para os consumidores industriais, tá bom? No residencial e no comercial, praticamente a gente vende usina fotovoltaica todos os dias. Já no rural e no cliente do grupo A, né, clientes industriais, a gente tem que trabalhar um pouco mais
esse cliente, demora um pouco, né? O investimento é um pouco maior. Então, às vezes demora um pouco para a gente fechar o negócio. Mas quando fecha o negócio, os sistemas são maiores. Então vamos ver essas classes aqui, ó, vou deixar esses números, né, de quantidade aqui, e agora eu vou apresentar o gráfico para você em relação à potência instalada de cada uma dessas classes. Olha só como é que fica, ó. Essa parte de baixo está referente à potência instalada. Repara que em relação à potência instalada, a gente tem que a comercial tem uma potência instalada maior do que a residencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que os sistemas comerciais geralmente são maiores. Então, se você quer fechar um sistema mais fácil, vamos colocar assim, foque no comercial. Por quê? É onde que paga a energia mais caro e é onde que a usina vai ser um pouco maior. Ah, você está começando agora? Vai lá, começa no residencial, porque tem muita gente instalando sistema residencial. Ganha uma experiência no residencial, pula depois para o comercial. Agora, se você quiser trabalhar com o rural e com o industrial, repare que a potência instalada também é relativamente grande, ok? Né, apesar que estão em terceiro e quarto lugar, né? Mas mesmo assim a gente repara que é os dois caminham juntos aí, né? Mesmo com poucas instalações, essas usinas geralmente têm uma potência elevada. Então você pode focar nesse setor também, que você vai ter bastante trabalho para fazer, tá bom? Bastante trabalho para desenvolver. Maravilha? Qualquer dúvida nesse gráfico, coloca aqui nos comentários. Não esquece também, ó, de dar o like nesse vídeo aqui, se você está gostando até agora, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu vou falar sobre as modalidades de geração distribuída. Tem um vídeo nosso aqui no canal que eu explico para você como que funciona cada modalidade dessa, tá? Eu vou apresentar agora os números dessas modalidades no Brasil, em cima da geração distribuída. Olha só, o negócio até passou aqui, ó, que loucura. Então vamos lá. Geração na própria unidade consumidora. A gente tem 137.096 usinas instaladas gerando energia somente para onde elas estão instaladas, que é geração na própria unidade consumidora. Faltou aí a acentuação que eu peguei esses dados da internet. Desculpa, peço desculpas, estou vendo isso aqui agora. Vamos lá. Autoconsumo remoto é quando você gera energia num ponto e compartilha os créditos em outra unidade da sua titularidade, na mesma concessionária, né? Você pega os créditos excedentes dessa unidade instalada para as outras. Então a gente tem 23.733 usinas instaladas, enviando crédito para 75.664 usinas. Lembrando que esse número em laranja também representa a própria unidade consumidora, onde que tem, né, a própria unidade prosumidora, aquela unidade consumidora que gera a sua própria energia. Agora vamos lá, geração compartilhada. A gente tem 432 usinas enviando crédito para 1.724 usinas. Usinas não, unidades consumidoras. Geralmente na geração compartilhada a gente tem usinas de grande porte, tá? Para vale a pena a questão do investimento em relação a todos os trâmites para se enquadrar na geração compartilhada. Mas esse é um tema de uma outra aula que está no nosso canal também. E depois vem múltiplas unidades consumidoras, empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Somente 39 usinas em condomínios, né? E eu sempre falo isso aqui, ó, esse número baixo de usinas se deve principalmente ao fato de geralmente o condomínio não ter área suficiente, né, para gerar energia para todo mundo. E outro motivo é quem mora em condomínio, quem mora em prédio, sabe do que eu vou falar agora. Você que mora em prédio ou conhece alguém que mora em prédio, em condomínio, é fácil de aprovar qualquer decisão no seu condomínio? Provavelmente não. Então esse é um dos motivos também que a gente tem poucas unidades consumidoras com sistema de unidades consumidoras de condomínio com sistema instalados, tá? Sistema de geração distribuída. Beleza, então esses aqui são por modalidades, tá bom?
Aí vem uma dúvida que muita gente fica me perguntando: Luciano, você pegou esses dados aonde? Né? Você colocou aí que a fonte é da ANEEL, mas aonde que você consegue esses dados? É o seguinte, eu vou deixar aqui disponível para você um link onde você consegue buscar todos esses dados. Eu peguei esses dados lá no site da ANEEL e compilei esses dados para formar essa apresentação para você aqui, tá bom? A gente já está chegando no finalzinho da nossa aula. O link está aqui embaixo nos comentários, onde que a gente consegue esses dados, né, da geração distribuída. Você entra no link, você vai ver um Power BI aqui, que eles fizeram bem legal, né? Você pode colocar os filtros, separar, né, tudo que você quiser, cidade, região, estado e tudo mais. Então você consegue ver a evolução aí de uma forma bem interessante, ok? E aí, né, a gente consegue olhar também por cidades, qual a cidade que mais tem geração distribuída, né? Qual cidade que finalizou 2019 com mais usinas instaladas, ok? Então vamos lá. Olha só, aqui ó, eu vou colocar cidades com energia solar, tá bom? Se você quiser ver pelas outras fontes, é só você usar esse site aqui e colocar os filtros desejados. Então vamos lá, olha só. Tá chegando ao fim, hein, gente? Aguenta a mão. A cidade que mais tem sistemas instalados, fotovoltaicos instalados até 2000, mais teve, né, até 2019, até o final de 2019, foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com 2.221 sistemas instalados. Logo em seguida vem Uberlândia, uma cidade no Triângulo Mineiro. Inclusive foi a primeira usina instalada, né, a primeira usina de geração distribuída instalada no Brasil, veio lá de Uberlândia. Depois BH, Belo Horizonte, onde que é a sede da Solcist. E aí vem Cuiabá, Brasília, Campo Grande, Fortaleza e aí vai, ok? Aqui você consegue levantar todas as cidades. Todas as cidades do Brasil estão aí. Eu coloquei só as primeiras, né? Se não me engano, as 15 primeiras aqui, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Agora, essa aqui é a nível Brasil. Agora eu vou colocar em cima de Minas Gerais e em cima de São Paulo, que são os estados que mais têm quantidade de usinas instaladas. O primeiro e o segundo estado com mais usinas com sistemas instalados, ok? Então vamos lá. Minas Gerais, Uberlândia, Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Uberaba, Divinópolis, Araguari, Passos, Frutal, Nova Lima, que fica na região metropolitana de BH, Juiz de Fora, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre e Muruí, eu não consigo falar, Muruí, ficou muito feio, desculpa galera, mas olha só, o que eu queria mostrar para você é o seguinte, em Belo Horizonte, que é a cidade, né, em nível Brasil, é a terceira cidade com mais sistemas instalados, né, e a segunda cidade, lógico, de Minas Gerais, a gente tem 1.573 sistemas fotovoltaicos instalados. Gente, para quem conhece o tamanho de Belo Horizonte, percebe que esse número daria para colocar em um estado, em um bairro da capital mineira. Então, ainda existe muita oportunidade para o sistema fotovoltaico. Hoje já está ficando mais popular, mais gente conhece. Quando você vai falar, né, a pessoa, ouvi falar isso na televisão e tal, um amigo tem. Então, a oportunidade está aí, batendo na sua porta. Ou melhor, você pode bater na porta dessas oportunidades. No seu bairro, seja, todo mundo da sua rua sabe que você trabalha com energia solar ou que está querendo começar a trabalhar com energia solar, sabe que você quer energia solar, né? Então, divulga. Quanto mais gente você conversar, mais gente vai ficar interessada e mais gente vai querer instalar um sistema fotovoltaico. Agora vamos para São Paulo para finalizar a nossa aula aqui. São Paulo, primeira cidade, Campinas, depois São Paulo, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Limeira, Bauru, Atibaia, Andradina, São José dos Campos, Rio Claro, Sorocaba, Ourinhos, Fernandópolis, que nome é esse? E Araraquara. Esse também é difícil de falar, né? Então tá. Esses dois, eu coloquei só Minas Gerais e São Paulo, porque esses dois são os dois estados que mais têm geração distribuída instalada, tá bom? E chegou ao fim a nossa aula. Aqui eu apresentei de forma bem rápida,
né, todos os números aqui da geração distribuída, mas se você tiver alguma dúvida sobre esses números, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Não deixe também de pesquisar a sua cidade. Eu gostaria de saber se você mora numa cidade aí, do interior ou de outro estado, que não é uma cidade que está aqui. Entra no link que eu deixei na descrição e coloca para mim a data que você viu, né, esse número, até que dia, e coloca aqui para mim quantas usinas fotovoltaicas tem instaladas na sua cidade. Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber que você está acompanhando e soube entrar lá no site para pesquisar os números, tá bom? Então, sei lá, você mora em, vamos supor aqui, em Contagem. Hoje, dia, sei lá, dia 2, não sei, o dia que você está assistindo aí, coloca hoje, dia tal, em Contagem tem tantas usinas solares fotovoltaicas instaladas. Eu vou gostar de ver essa evolução também aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso aí. Agradeço a sua participação, a sua presença até agora nessa aula e te faço convite para continuar assistindo as próximas aulas do nosso canal, se cadastrar também para receber as notificações. Eu vou colocar aqui o link para você se cadastrar. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima aula. E que em 2020, que na próxima década, né, esses números foram até 2019, a gente tenha muito mais sistemas instalados no nosso país, tá bom? Um abraço e até lá!